Luísa Martins, o ex-deputado Daniel Silveira pediu o contato do ministro Alexandre de Moraes. É o Zap? Para avisar quando ele pode sair ou não? Ele fala, inclusive, isso, Uribe. O WhatsApp, quem sabe o ministro possa me disponibilizar o próprio WhatsApp para que a gente possa comunicar de forma mais rápida eventuais urgências. A gente já avisa para o Daniel Silveira que o ministro é de difícil resposta. Responde raramente jornalista. Exatamente. Acho que não é algo que o ministro esteja disposto a conceder nesse momento, Uribe. Já não concedeu a prisão, também não vai, a liberdade também não vai conceder o número de WhatsApp. Mas vamos lá. Essa peça, né, essa petição que foi ajuizada pela defesa de Daniel Silveira ontem à noite, nos autos desse processo que discute a liberdade condicional de Daniel Silveira, ela vem ali carregada de ironias, né? Ela meio que rebate Moraes no sentido de ter levado Daniel Silveira de volta à prisão, mesmo que tenha sido por um motivo supostamente de urgência ali, né? Uma crise renal que levou o ex-deputado a ter que procurar um serviço de emergência em um hospital. Agora, a questão toda, Uribe, é que o parlamentar, ele omitiu que teria passado naquele outro endereço, naquele outro condomínio, para, segundo a defesa, dar uma carona para sua mulher, que seria quem o acompanharia, né, nessa ida ao hospital. E aí essa omissão, né, e depois, segundo o ministro Alexandre de Moraes, essa mentira que foi contada pelo ex-deputado foi o que levou à suspensão da liberdade condicional. Só para lembrar e situar a nossa audiência, o ministro Alexandre de Moraes tinha concedido o benefício da liberdade condicional por questões bastante técnicas. Não foi nenhum favor que o ministro Alexandre fez ao ex-deputado. Então, ele havia já cumprido 1/3 da pena, tinha bom comportamento na prisão e aí foi colocado em liberdade condicional, mas não era sem requisitos a serem cumpridos. Foram mais de 10 condições ali que Daniel Silveira precisava cumprir estritamente para garantir a manutenção desse benefício. E um desses requisitos era justamente o recolhimento domiciliar noturno. Então, ele não poderia estar fora de casa durante o período da madrugada, e aí foi apontado que ele chegou no seu endereço apenas às 2h10 da manhã, isso foi constatado ali pelo monitoramento eletrônico. Então, com isso, o ex-deputado foi chamado, né, pelo gabinete ali do ministro Alexandre de Moraes para participar de uma audiência de custódia, porque houve a determinação de volta à prisão justamente devido a esse descumprimento, e aí teria sido nessa audiência que ele teria omitido essa parada, né? Essas 2 paradas que ele fez na ida e na volta para, teoricamente, buscar a sua esposa para acompanhá-lo na emergência do hospital. Agora, Uribe, o que eu tenho falado aqui é o seguinte, se houvesse a emergência, né, se houve ali uma comprovação de tudo isso, os laudos médicos indicando que realmente era um caso de urgência, talvez Moraes poderia ter boa vontade ali e né, dar um alívio ali, conceder, verificar ali que foi realmente uma emergência e aí com isso não determinar que ele voltasse à prisão. Agora, o histórico de Daniel Silveira é extremamente desfavorável, né? Ele tem mais de 227 registros de descumprimento de decisões judiciais. A gente lembra que quando ele ainda era deputado, inclusive, ele se recusava a receber os mandados de intimação, disse muitas vezes publicamente que não usaria a tornozeleira eletrônica, tanto que na época, acho que isso foi por 2021, 2022, a estratégia do ministro Alexandre de Moraes foi realmente ir aplicando multas para ver se, fazendo doer no bolso, se talvez ele pudesse ali parar de descumprir as ordens da corte. E aí, no fim, com a condenação pelo plenário do Supremo a 8 anos e 9 meses de prisão por ataques aos ministros da corte e incitação a atos antidemocráticos, não houve outra opção a não ser executar o cumprimento da pena. E aí, agora, com esse descumprimento da condicional, Uribe, ele ainda tem 5 anos pela frente. Então, agora tem que ver como o ministro Alexandre de Moraes vai se posicionar em relação a essa petição da defesa. Eu não vejo muita chance desse pedido prosperar. Pelo que eu apurei, alguns assessores dele dizem que provavelmente não vai liberá-lo, exatamente pelo que você falou, é reincidente. Foram muitos desvios, muitas irregularidades no cumprimento dessas medidas cautelares e tem uma hora que chega, né? Ele tinha um tempo para ir ao hospital e eventualmente chegar em casa. Mas se você calcula a distância da casa dele ao hospital, ele ficou quase 1 hora a mais.
nessa distância. E uma outra coisa, Uribe, só para completar, é o seguinte, Daniel Silveira faz nessa petição, a sua defesa, faz algumas ironias ali em relação ao ministro Alexandre de Moraes, fala, se da próxima vez ele conseguir chegar ao hospital vivo, sabe, faz esse tipo de retórica que eu não acho muito inteligente, dado o rigor que o ministro Alexandre de Moraes tem atuado, né, em relação a esse tema. Então, como eu falei, não vejo muita chance de esse recurso ter alguma decisão positiva para Daniel Silveira por parte do ministro Alexandre. Não é nem inteligente politicamente, porque ele está inelegível. Na última eleição, ele ficou em terceiro para o Senado Federal. Ele ficou atrás de Alessandro Molon, ele ficou atrás de Romário. Então, ele não está colhendo nem mais dividendos eleitorais com a direita. Então, é a hora de saber ser inteligente, pisar no freio, para ver se ele consegue ficar elegível alguns anos e tentar lucrar com isso. Enfim, estratégias, linhas de pensamento de Daniel Silveira.